Surge então a Idade Moderna. Grande filósofo moderno, sem dúvida nenhuma, René Descartes, onde, vamos dizer assim, a filosofia sofre uma mudança muito marcante, né? Se antes, na Idade Média, na Idade Antiga, a filosofia se debruçava sobre o ser das coisas, né? Sobre, por exemplo, a maioria dos filósofos eram filósofos naturais, estudavam a natureza, a botânica, a astronomia, né? A partir de Descartes, a filosofia entra para dentro do sujeito, entra para dentro do cogito, do pensamento, não já para a criação, para o mundo, para a observação da realidade fora do sujeito, né? Podemos dizer assim que a filosofia antiga e medieval era uma filosofia que era muito objetiva, buscava o objeto, a realidade. A partir de Descartes, a filosofia é mais subjetiva. Ela vai se dobrar sobre o próprio pensamento do sujeito, né? Sobre o penso, logo existo, essa grande máxima da filosofia moderna. E o direito vai sofrer também a influência do cogito cartesiano, né? Um grande representante dessa corrente jurídica é Hugo Grotius, né? O Grotius em latim, Hugo Grotius, que viveu entre os anos 1583 e 1645. E com Hugo Grotius nós temos o chamado justnaturalismo moderno. O que nós entendemos então por justnaturalismo moderno, às vezes simplesmente dito o justnaturalismo? É a teoria racionalista, porque o período da Idade Moderna é um forte período racionalista, né? Eu penso, logo existo, né? O filósofo medieval ia para a existência das coisas e pensava a existência. O filósofo moderno faz ao contrário. Eu penso e daí eu deduzo a minha existência e depois, com dificuldade cada vez maior ao longo dos séculos, o filósofo vai tentar recuperar o mundo externo que ele perdeu dentro do cogito, né? Então, o direito vai sofrer também uma forte influência racionalista. É uma teoria racionalista sobre o direito natural. Em outras palavras, só para que a gente entenda bem o justnaturalismo moderno, ele vai reduzir a natureza humana ao que é racional. Okay? Então, na Idade Antiga, Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, o direito natural derivava da natureza humana como um todo. O ser humano não é só razão, não é só racionalidade. Ele é também animal racional. Então, como animal, ele tem o instinto de conservação, de reprodução, né, de subsistência. Isso daí também é uma lei para ele, né? O ser humano está obrigado a subsistir, a dar um jeito, a tentar levar adiante a sua vida, né? O ser humano sente uma lei dentro da sua natureza, do seu interior, que fala que ele tem que lutar, que ele tem que sobreviver, que ele tem que subsistir, que ele tem que buscar os meios de sobrevivência, né? Alimentação, nutrição, a formação da família, né? Isso é uma lei que emana, né? Que flui do próprio ser do homem, né? Agora, o que acontece na Idade Moderna é que eles reduzem a natureza humana à mera razão. O ser humano é racional, é racionalidade. Portanto, a natureza humana ela fica mutilada, né? Eles mutilam a natureza humana, fica restrita somente ao que é racional. Isso daí vai causar um grande problema com a passagem do tempo, porque, né, ou seja, quando se perde
a noção de direito natural como um todo, ou seja, o ser humano tem uma lei também da sua natureza corpórea, a qual ele é obrigado a respeitar, né? Quando se reduz só ao que é racional, com a passagem do tempo se vai perder a diferença entre direito natural e direito positivo. Porque o direito positivo é um direito posto pela nossa racionalidade. O ser humano ele é racional, então ele estabelece leis, ele coloca leis racionais, né? Com a passagem do tempo, de fato, se vai perder o contato com a natureza, vamos dizer, com a parte corpórea, animal do ser humano, e se vai restringir o direito natural a só o que é racional, né? Eu, para os meus alunos de filosofia, quando tento explicar um pouquinho do justnaturalismo moderno, eu digo que o melhor seria chamá-lo não de justnaturalismo, né? Jus significa direito, né? Direito natural, mas deveríamos chamá-lo de jusracionalismo, ou seja, o direito da razão, o direito racional. Então, só é direito aquilo que é racional. Então, é uma redução do direito natural. E tem essas seguintes características que eu coloco aqui, o justnaturalismo moderno. Ou, se vocês quiserem chamá-lo, eu não sei se outros autores, eu pelo menos nunca li em nenhum lugar, né? Mas se algum dia Deus me dê tempo, saúde e inteligência para publicar um pouquinho sobre filosofia do direito, eu gostaria justamente de explicar o justnaturalismo moderno, chamando de jusracionalismo, o jusracionalismo. Ele tem as seguintes características. Primeiro, que ele é laicista, ou seja, não tem referência ao plano eterno de Deus, de governo das coisas. O direito natural, em Santo Tomás de Aquino, em Aristóteles, em Santo Agostinho, depende da lei eterna de Deus, né, que são as leis naturais, a lei que Deus imprimiu no cosmos. Ou seja, todo o universo, vamos dizer assim, naturalmente, segue esse plano eterno de governação de Deus, né? Então as estrelas, os astros, as estações, né? Nós temos muitos salmos que falam isso, que tudo obedece ao menor aceno de Deus. Não significa que Deus está ali, né, diretamente, digamos, governando as coisas, regendo, mas ele estabelece no ser das coisas, com a sua inteligência, olha só, predomínio da sabedoria de Deus sobre a vontade de Deus, né? Deus estabelece com a sua inteligência, na própria estrutura do cosmos, do universo, certas leis, né, que fazem com que as coisas persistam, que venham as estações, os anos, né? Isso é bom para a criação, né? É algo bom, e a criação segue esse aceno divino. O justnaturalismo, né, o jusracionalismo, não faz nenhuma referência a Deus, ok? É laicista, é um direito natural sem referência à lei eterna de Deus. Depois, é fortemente individualista. O justnaturalismo clássico, ele é mais, digamos assim, não é individualista, ele é social, né? Porque a lei natural é universal. Todos temos na nossa natureza humana inscrita essa lei natural, né? Então, é algo universal. Aqui vai depender mais do sujeito. Não implica a sociedade, né, dentro do justnaturalismo moderno. Também o justnaturalismo moderno é fortemente nominalista, ou seja, não existe na criação uma ordem objetiva da natureza, né? Porque quando você perde referência à lei eterna, né, esse plano eterno de Deus para a criação, você perde também uma ordem objetiva, né? Então, por exemplo, na idade de Descartes, começa uma forte crítica
as causas, né? O estudo das causas aristotélicas, por exemplo, as 4 causas aristotélicas, a matéria, a forma, a causa eficiente, a causa final. Hume, por exemplo, ele vai dizer que não existe o propter hoc, o por causa disso. Só existe o post hoc, um depois disso. Então, por exemplo, eu vejo ali uma maçã que cai da árvore, não é porque existe, como dizia Newton, uma força gravitacional que puxa a maçã. Simplesmente é que a maçã estava primeiro em cima e agora está embaixo, né? Mas não tem uma causa, né? A filosofia naquela época perde o contato com a causa e fica simplesmente com os fenômenos. Fala, não, antes a maçã estava ali, agora está no chão. Houve simplesmente um movimento local. A filosofia perde o movimento metafísico, né, aquela passagem da potência ao ato, e fica simplesmente com o movimento local, movimento corpóreo, físico, né? Então se perde, portanto, uma ordem objetiva da criação. Não tem uma ordem. Para mim parece ordenado, mas eu não posso inferir que exista uma ordem eterna, né? Eu consigo ver simplesmente fenômenos, sucessões de fenômeno. Então, primeiramente está de dia, depois anoitece, depois de dia de novo, e assim eu vejo sucessões de fenômenos, mas não vejo um nexo causal, uma ordem na criação, né? Eu não consigo inferir, segundo a filosofia racionalista que vai surgindo, né? Portanto, é puramente racional, é racionalista. Não há referência a nenhuma autoridade fora da razão. A razão é a autoridade, né? Antes, para o direito antigo, é a autoridade a própria realidade do ser humano, né? Nas suas tendências naturais. O homem tende naturalmente a muitas coisas. Como eu disse, né? A conservação, a reprodução. Isso daí também é lei para ele. Ele não pode fugir disto. Já o racionalismo não tem referência a nada, a nenhum tipo de autoridade fora da razão. E é também fisicista, ou seja, vai tirando conclusões normativas, legais, jurídicas, a partir da mera biologia humana, não do ser humano enquanto tal, né? Ou seja, leis biológicas do ser humano. Então, vejam, embora, né, quando às vezes a gente fala de direito natural, muitas pessoas aí fora nos criticam de justnaturalista, né? Falar, você é justnaturalista, temos que superar o justnaturalismo, né? Às vezes é até difícil dialogar com uma pessoa, porque eu tenho que parar e dizer para a pessoa, peraí, o que você entende por justnaturalismo? Que tipo de justnaturalismo você está falando, né? No livro do Michel Villet, Filosofia do Direito, que eu recomendei no início desse curso, ele faz uma análise justamente do justnaturalismo antigo, clássico, e do justnaturalismo moderno. Se vocês querem, têm interesse de aprofundar, leiam um livro de Michel Villet, Filosofia do Direito, né? Um volume assim grande, mais de 800 páginas, ele tem capítulos bem detalhados, muito profundos, onde ele vai analisando o justnaturalismo antigo, de Platão, Aristóteles, por exemplo, Tomás de Aquino, e o justnaturalismo do período racionalista. Consequência também deste pensamento dentro da ordenação jurídica dos estados é o início do absolutismo monárquico. Nicolau Maquiavel, ele é considerado um dos precursores, né, do Estado absoluto, embora ele não seja totalmente absolutista, mas ele já começa o pensamento nessa linha, né? Ele tem 2 escritos principais em temas de direito e de política. O primeiro, que é o Príncipe, que é um reescrito, né, uma carta-resposta sobre a situação política italiana, e os discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Esses 2 livros, onde ele vai falar sobre temas de organização
da sociedade. Maquiavel separa fortemente a moral e a política. Olha só o que ele diz aqui no Príncipe, no livro 1, capítulo 8. O príncipe não precisa ter todas as virtudes anteriormente mencionadas, mas só aparentar tê-las. Okay? Então, ou seja, o governante não precisa ser alguém virtuoso. Isso daqui é totalmente o contrário ao pensamento de Platão e Aristóteles. Né? O rei filósofo é aquele que sempre está agindo conforme a ideia do bem, conforme a justiça, adequando o seu agir social, o seu agir político, de acordo com a ideia de bem. Para Maquiavel, não. O político é aquele que aparenta ser uma boa pessoa, mas não importa se ele é uma pessoa ruim. Ele deve aparentar ser uma pessoa de confiança, uma pessoa honesta. Né? Em O Príncipe, Maquiavel defende que para o governante o fim justifica o emprego de qualquer meio, lícito ou ilícito, bom ou mau. Né? Então, o governante, para manter a ordem na sociedade, ele pode fazer tudo. Não importa se esse tudo seja bom ou seja mau, moralmente falando, o governante tem um poder, uma vontade, ele imprime essa vontade de poder na sociedade. Né? E agora Maquiavel, dos primeiros, né, teóricos, junto com Hobbes e outros, que fala da natureza ruim do ser humano. Né? Para Aristóteles, para Platão, os antigos, o ser humano era naturalmente social, era um animal social. Portanto, era feito para a relação com o outro. Para Maquiavel, ao contrário, o ser humano é ruim por natureza. Portanto, ele é antissocial. Ele vive num estado de conflito perene. Olha só o que diz na primeira década de Tito Livio, né, no livro 1, no capítulo 3. E Maquiavel vai dizer, olha, os homens, né, gli uomini, dimenticano più presto la morte del padre che la perdita del patrimonio. Olha só que interessante, né? Os seres humanos se esquecem mais rápido da morte do pai do que a perda do patrimônio. Então, morre o pai, ok? Ficam ali tristes e tal, mas daqui a pouco esquece. Perdeu o seu patrimônio, perdeu os seus bens, o cara fica lamentando e chorando 1 ano, e 2, e 3 e não esquece jamais. Né? Então, para Maquiavel, o ser humano é mau por natureza, é conflitivo por natureza. Quando esses teóricos vão dizer que o ser humano é mau por natureza, qual é a consequência prática? Né? Portanto, eles têm que ceder a sua autonomia, a sua liberdade ao Estado, ao Leviatã, para que o Leviatã imponha uma ordem por meio da força. Daí vem as teorias do Estado absoluto. Então, vai ser o Estado absoluto o remédio contra o mal do homem, e sua principal virtude é a força para comandar e dominar. Ainda que defenda um poder absoluto do príncipe, Maquiavel defende um modelo de governo inspirado na República Romana, né, onde, digamos, era um governo muito aristocrático, onde o Senado governava junto com o povo romano. Os senatus populusque romanos, ou seja, era o Senado e o povo que governavam juntos. Mas, na prática, o que está fazendo Maquiavel é dando todo o poder ao príncipe para governar. O absolutismo, enquanto tal, ele surge no pensamento ali entre os séculos XVI e XVII, com a ideia de que o governante ele é soberano, ou o governante ou o Estado ele é soberano. É soberano porque ele está acima das leis. Né? A palavra absoluto, não sei se eu coloquei aqui em alguma parte, coloquei aqui, né, na explicação. Então, autores como Jean Bodin
e Thomas Hobbes representam essa tendência, né? Jean Bodin, no seu livro Les Six Livres de la République, né, os 6 livros da República, afirma que o político é aquele que é quem tem o poder soberano sobre a sua nação. Olha só, quem tem a soberania não é a nação, como nós dizemos hoje, mas a soberania quem tem é o príncipe, o governante, né? Isso é muito perigoso, porque vai surgir um poder tirânico, um poder totalitário, né? O conceito de soberania, portanto, como o próprio Jean Bodin diz no livro 1º, capítulo 8º, indica um poder absoluto e perpétuo. Ou seja, o governante tem um poder absoluto e perpétuo, para sempre. Ninguém pode tirá-lo do poder. É para sempre esse poder, né? O absoluto, no latim, né, absolutus, significa legibus solutus, ou seja, solutus a legibus, né? Ou seja, livre, solto, né? Solutus significa livre, soluto, dissolvido vem daí, né? Um solvente, por exemplo, é algo que libera, né? Que liberta, ou seja, o soberano ele está livre das leis. Ele não obedece a nenhuma lei. Ele é a lei, né? Como, por exemplo, Luís XIV, né? O Rei Sol, ele dizia, né? L'État c'est moi, ou seja, o Estado sou eu, né? Eu sou o Estado, ou seja, eu mando aqui, né? Não preciso de mais ninguém. Consequências do pensamento de Jean Bodin. O direito, então, vai vir da vontade do soberano e não da natureza das coisas. Portanto, a virtude, então, dos subordinados vai ser a obediência ao soberano. Vai ser a característica tanto dos magistrados, as corporações inferiores, a família, sociedade civil, etc. Tudo deve obedecer ao soberano. E a monarquia, então, a partir desse momento, se converte no único sistema político possível, né? Porque só nessa monarquia absolutista alguém retém todo o poder. Num governo aristocrático, menos ainda num governo democrático, pois não tem como você ser absoluto, né? Quando a gente fala, o povo tem o poder absoluto, não, né? Porque o povo é uma multidão de pessoas. Se todos ali estão absolutos, estão livres da lei, pois cada um faz o que quiser, aí a gente tem aquela democracia no sentido negativo na antiguidade, né? Esse caos popular. Então desaparece o regime misto, que era tão característico da Idade Antiga e da Idade Medieval, né? A monarquia se converte praticamente no único sistema político existente, possível, quase eliminando outras possibilidades. Então, e vejam, esse modo de governar com uma tendência absolutista, pois ali, né, desde os séculos XVII, a gente pensa, por exemplo, o rei da Espanha, o rei de Portugal, o rei da França, o mesmo rei da Itália, né, naqueles séculos governavam com uma tendência absolutista, eliminando digamos assim, a participação popular e os organismos intermediários. Thomas Hobbes, também outro representante dessa tendência, igualmente, né, típico desses filósofos da modernidade, a natureza humana é antissocial. Thomas Hobbes tem essa frase famosa, né? Homo hominis lupus. O homem é o lobo do homem, né? Ou seja, o ser humano não é social por natureza, ele é antissocial. Em relação com o outro, ele quer enganar, ele quer pisotear, né? Por isso, a condição natural do ser humano é a guerra de todos contra todos, não é uma guerra civil.
um bellum omnium contra omnes. Né? Por isso vem a necessidade do contrato, pactum, né? Usar essa palavra latina usada por Hobbes, ou seja, o contrato social, que é a solução para o estado conflitivo da natureza humana, onde o indivíduo cede parte da sua liberdade ao Leviatã, ao Estado. Né? Então, olha só, desaparece em Hobbes o direito, ou seja, o direito entendido como aquilo que é devido, e vai sobressair a lex, a lei, que vai ser a lei do Leviatã, a lei do Estado. Então, é bom para os indivíduos que são antissociais por natureza, é bom estar sob o regime da lei do soberano, né? Sob a lei do Leviatã. Porque é o modo, o Leviatã impõe a paz através da espada da força. Né? Então, a função do monarca é impor a força, né? Impor a ordem, a força na sociedade e imprimir a paz. Né? Depois, andando um pouquinho nos séculos, nós vemos o período iluminista. Né? O período iluminista, o iluminismo enquanto tal, ele é baseado nos seguintes pressupostos filosóficos. Né? Bom, antes, simplesmente um adendo aqui, antes de entrar no iluminismo, depois voltamos com calma, só lembrando, né? A maioria desses filósofos da Idade Moderna, eles vão, ou seja, eles estão ancorados num pensamento sobre o próprio ser humano, como é a situação do ser humano. Né? Então, o ser humano como um ser social, como alguém que faz parte do cosmos, portanto um ser natural, que tem uma natureza, mas uma natureza racional, portanto aberto ao relacionamento, uma sociedade de amizade, etc., se perde no panorama e surge então como uma certa suspeita da natureza humana. Né? Essa tendência é muito frequente, até mesmo, por exemplo, nos primeiros reformadores, Lutero, Calvino, até mesmo dentro da Igreja Católica na linha jansenista, eles veem com muita suspeita a natureza humana. O ser humano ele foi corrompido pelo pecado original, né? Totalmente corrompido. Então Lutero tinha essa ideia de que o ser humano não prestava, né? Era totalmente ruim, corrompido. Não havia nada de bom no ser humano. Veja que até do ponto de vista religioso, está em contato com o pensamento filosófico, com esse pessimismo antropológico. Né? O ser humano como um ser ruim, conflitivo, antissocial, pecador. Né? Para São Tomás de Aquino, por exemplo, para Santo Agostinho, a verdade existe a ferida do pecado original. Mas o pecado original não corrompeu a natureza humana por completo. Né? O ser humano ainda mantém a sua racionalidade, embora, né, com dificuldade, caminhando, tropeçando, mas o ser humano pode encontrar a verdade, pode encontrar o bem, né, buscar o bem, fazer o bem, embora com dificuldade. Né? A partir desse momento, não. O ser humano, vamos dizer assim, ele é ineficaz, ele não pode nada por si mesmo. A única coisa que ele pode por si mesmo é violar os outros, violentar, brigar, estar em um estado de guerra perene. Né? Então tem um certo um pessimismo antropológico nesse pensamento, né? Que vai influenciar não somente ou seja, a filosofia vai influenciar não só nos regimes políticos e na organização jurídica, mas inclusive até mesmo na própria religião, né? Na reforma protestante, e vai influenciar também dentro da Igreja Católica com o jansenismo. Né? O jansenismo afirmava que o ser humano era totalmente mal, corrompido, portanto,
era a graça, né, de Deus que salvava. Então tem o tema da predestinação, etc., né? Então o ser humano deve viver uma espiritualidade muito rigorosa para demonstrar para Deus que ele está salvo, né? Através ali de um rigorismo, uma ascese exagerada, etc., né? Então veja como a filosofia tem a sua influência também no pensamento geral daquele período.